boa noite. É nós na fita, com problemas de áudio, claro, não poderia deixar de ser, né? Sempre, quase sempre, de vez em quando, né? A gente tem algum problema. Mas estamos de volta, hoje é domingo, dia de programa e agora José. Agora começando pra valer, né? Boa noite, Guedes. Boa noite, Omar. Boa noite, ouvintes do Cultura Online Brasil e da Rádio Internacional Lusófona. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação, que é exibido todos os domingos ao vivo das 18 às 20 horas pela Cultura Online Brasil e pela Rádio Internacional Lusófona. Bom, no programa de hoje nós vamos dedicar o primeiro bloco a homenagem ao professor, poeta, escritor, teólogo Rubem Alves, que faleceu na data de ontem, né, dia 19 de julho de 2014. No segundo bloco nós vamos discutir a primeira meta do Plano Nacional de Educação, PNE. As estratégias, né? Isso. E aí, no decorrer do programa, vamos trabalhar com as notícias que foram tratadas sobre educação. Certo, Marcos? Certo. E se alguém tiver problema de áudio aí que não está nos ouvindo, por favor, reporte-nos, porque nós tivemos um pequeno piripaque aqui no início. Você pode escrever para o programa agora josé@hotmail.com ou pelo chat. Pelo chat do culturaonlinebr.org/chat, para quem estiver ao vivo, né? Ou pelo Facebook, programa Agora José. Estamos à disposição. Estamos online. Bom, para a gente poder começar, né, com o Rubem Alves. Vamos primeiro falar para muita gente, né, que não sabe quem foi Rubem Alves. Quem é esse cara, mano? Bom, Rubem Alves é autor de vários livros e artigos abordando temas religiosos, educacionais e existenciais. Também publicou muitos livros na área de educação infantil. Foi um pensador da área da educação, sobretudo no que a gente poderia chamar de uma educação transcendental, né? Uma educação espiritual, uma educação voltada para o bem-estar da sociedade. Ele que pensou uma escola alegre, uma escola afetiva, uma escola que preparasse não somente para a vida do trabalho, não somente para essa vida capitalista que nós vivemos, mas para uma vida harmoniosa. Este foi Rubem Alves, aquele que nasceu dia 15 de setembro de 1933 e veio a falecer no dia 19 de julho de 2014, aos 80 anos de idade, aqui na cidade de Campinas, em São Paulo. E uma das frases do Rubem Alves diz o seguinte: enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos fragmentos de futuro em que a alegria é servida como sacramento, para que as crianças aprendam que o mundo pode ser diferente, que a escola, ela mesma, seja fragmento do futuro. Muito bacana isso aí, né? Isso expressa bastante o pensamento que ele tinha a respeito da educação, né? O que ele achava a respeito. Bom, ele nasceu em Boa Esperança, sul de Minas Gerais. Portanto, ele era um mineirinho, né? Que no tempo que ele nasceu era chamado, o local, né, Boa Esperança, era chamado de Dores da Boa Esperança. Isso lá em Minas, em 15 de setembro de 1933. Bom, essa cidade é conhecida pela serra, né, imortalizada por Lamartine Babo, né, que foi um compositor antigo, e Francisco Alves também, que foi um cantor também antigo, né, na música Serra da Boa Esperança. A família dele mudou-se em 1945 para o Rio de Janeiro. Ele foi matriculado num bom colégio, né? E ele normalmente, né, naquela época já tinha bullying, né? O pessoal já tirava sarro dele, né?
E não perdoava o sotaque mineiro. E todo mundo conhece, né, aquele sotaque mineiro. Vai tomar um cadinho, né, aquela falada assim, né, compassadamente, né, que é até bacana, até gostoso de ouvir, né, mas adivinha, né, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tirava né, o sarro. Tirava o sarro. Isso era bullying naquela época, hein? Era bullying. Sempre houve. Né? Buscou refúgio por conta disso, talvez, olha o trauma aí, né, do bullying, né? Na religião. Ele ia sozinho, não tinha muitos amigos, era um camarada introspectivo, né? Muito tímido. Teve aulas de piano, né? Aprendeu um pouquinho, mas não teve o mesmo desempenho que um conterrâneo dele chamado Nelson Freire, né? Agora, na teologia ele se deu bem, né? E começou a carreira dentro da igreja como pastor na cidade do interior de Minas. Bom, entre 1953 e 57 ele vem então estudar teologia no Seminário Presbiteriano de Campinas. Depois se transferiu para Lavras e em 1958 exerceu as funções de pastor até 1963. Em 1959 ele se casou e teve 3 filhos. Sendo que a Raquel, que nasceu em 1975, foi a sua musa inspiradora dos contos infantis, dos né? livros infantis. Em 63 foi estudar em Nova York, retornando ao Brasil em maio de 64 com o título de mestre em teologia. Bom, denunciado pelas autoridades da igreja presbiteriana como subversivo, em 1968 ele foi perseguido pelo regime militar. Abandonou a igreja presbiteriana e retornou com a família para os Estados Unidos, fugindo das ameaças que recebia. Lá, se tornou doutor em filosofia, né? E sua tese de doutorado em teologia, publicada em 1969 pela editora católica Corpus Books, é no seu entendimento dos primeiros brotos daquilo que posteriormente recebeu o nome da Teologia da Libertação. De volta ao Brasil, por indicação do professor Paul Singer, que é um economista, contratado para dar aulas de filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Bom, depois de 73, transferiu-se para a Universidade Estadual de Campinas, onde foi professor adjunto na Faculdade de Educação. Em 74, passou a ser professor titular de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Foi nomeado professor titular da Faculdade de Educação da Unicamp e, em 79, professor livre-docente também na Unicamp. Na Unicamp, ele foi eleito representante dos professores titulares junto ao Conselho Universitário entre 80 e 85 e diretor de Assessoria das Relações Internacionais de 85 e 88 e diretor da Assessoria Especial para Assuntos de Ensino de 83 a 85. Também psicanalista. No início da década de 80, ele se tornou psicanalista pela Sociedade Paulista de Psicanálise. Foi professor visitante na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Depois, a convite da Rockefeller Foundation, fez residência no Bellagio Study Center, na Itália. Bom, na literatura e a poesia, encontrou a alegria que o manteve vivo nas horas más, porque passou. Admirador de Adela Prado, Guimarães Rosa, Manuel de Barros, Otávio Paz, Saramago, Nietzsche, Eliot, Camus, Santo Agostinho, Borges, Fernando Pessoa, entre outros, tornou-se autor de muitos livros e colaborador de diversos jornais e revistas, escrevendo suas crônicas. Afirma que é psicanalista, embora heterodoxo, pois nela reside o fato de que acredita que no mais profundo do inconsciente mora a beleza. Após se aposentar, tornou-se proprietário de um restaurante na cidade de Campinas. Por contas, ele adorava cozinhar, né? Mineiro, né? Onde deu vazão ao seu amor pela cozinha. No local eram também ministrados cursos sobre cinema, pintura e literatura.
além de contar com um ótimo trio com a música ao vivo, sempre contando com canjas de alunos da Faculdade de Música da Unicamp. O autor era membro da Academia Campinense de Letras, professor emérito da Unicamp e cidadão honorário de Campinas, onde recebeu a medalha Carlos Gomes de Contribuição à Cultura. Esse foi um pouco da biografia de Rubem Alves, que tem vários textos, vários artigos, livros, né, pensando essa educação agraciada pelos valores de sociedade. Algo que a gente sempre fala aqui no programa, da importância da espiritualidade do ser humano em lidar com o ser humano. Que muitas vezes falta ao ser humano ser humano. Ser humano, exatamente. E interessante, você percebe pela biografia dele que ele não parou de estudar, né? Não, nunca. Sempre nunca procurando o que fazer, né? É interessante isso, né? E o mais legal também é a maneira como ele encara a educação. Sim. Né? A maneira como ele encara, talvez pelo lado, esse lado teológico dele, né? Então sempre buscando o ser humano, né? Tendo sempre a mão ali, sempre buscando esse desenvolvimento mais do lado espiritual, né? Prático, mais espiritual, do que se prendendo às coisas tão tradicionais, né? Principalmente aqui, né? Se me permite, Permito, ler claro. um trecho. Ele diz que há uma escola tradicional que se caracteriza por ser baseada em programas em que os saberes organizados numa determinada ordem são estabelecidos por autoridades burocráticas superiores ausentes. Oxa. Os professores, Olha só. os professores sabem o programa e o ensinam. Os alunos não sabem E e devem devem aprender. Agora, vê se isso não é, né, a nossa escola. É lógico que é. Sim. Né? A cara dela. Os alunos são agrupados em turmas independentes que não se comunicam umas com as outras. A atividade de pensar é fragmentada em unidades de tempo chamadas aulas, que também não se relacionam uma com as outras. Isso Livro, me chama até outro nome. Livro-texto garante a uniformidade do ensino. A aprendizagem é avaliada numericamente por meio de testes. Alguém conhece uma escola assim? A escola pública é assim, né? As aulas são fragmentadas. Não há intercontextualidade, né? Temas transversais são propostos, mas não são aplicados. Interdisciplinaridade também é proposta, mas não é aplicada. Não é? Como ele fala aqui no outro trecho, que esse tipo de escola, né, chamada escola tradicional, tinham mecanismos dotados nelas justamente para que não houvesse mudança. Exato. Então a própria estrutura dessa escola feita para não haver mudança. A própria estrutura dessa escola, denunciada pelo Rubem Alves, é uma escola arcaica, né? É uma escola tradicional, como ele mesmo diz, moldado em ferramentas específicas que não permite a sua mudança. Exatamente. E aí dizia ele que daqui a 25 anos estaria do mesmo jeito, talvez pintada com cores mais bonitinhas, né? Com cores alegres, mas que na sua estrutura seria igual. A mesma coisa. A escola ocidental, ela advém da escola grega. Lembrando que na Grécia, a escola, né, não havia escola, né? Mas, vamos chamar dessa educação que eles recebiam, era para a elite. Né? A elite só podia ser informada das ciências. Né? Então a discussão ela acontecia num meio muito pequeno. Por quê? Escravos, mulheres e artesãos não participavam disso. E o Ocidente importou isso aí.
Tanto é que no passado, não muito distante, nossa escola pública, por exemplo, era realmente elitista. Era só para um pequeno grupo, os demais estavam fora. Aí vem a ideia de universalizar o ensino, né? Só que feito assim, né, aos tropeços, né? Então, nós temos um ensino basicamente fragmentado, né? Começa com os PCNs e termina dentro da sala de aula com o professor também fragmentado. Nada combina com nada. Então, nisso reside uma ideia de que nada, né, tudo foi feito para nada mudar. Certo? Essa fragmentação do ensino, quero crer eu que seja por incompetência. Ou, se não for, é intencional. E aí vem a famosa pergunta que esse programa já faz há 3 anos. A quem interessa uma educação de má qualidade, né? Esse ensino fragmentado não está levando a lugar nenhum. Nós temos uma escola pública que, por definição, deve premiar o cidadão, a cidadania. Não é isso? Está lá no papel, não está? Todo plano de gestão está escrito a mesma coisa. É a cidadania, Bom, que cidadania? O cara precisa ser um cidadão, precisa aprender matemática, física, química. Quando ele fala, ele pensa no substantivo, ele pensa no verbo antes de falar? Tem uma história que eu li do blog do Rubem Alves, interessante. Uma centopeia é aquele bichinho que tem 100 patinhas, né? E andava. Aí um bichinho parou para perguntar: dona centopeia, algum dia a senhora sabe com qual pé a senhora começa a andar? A centopeia falou assim: ih, rapaz, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu vou verificar com que pé eu começo a andar. A partir daquele dia a centopeia parou de andar. Por quê? Ela nunca tinha parado para pensar em qual pé que ela começava, né? Então você vê que para o corpo funcionar não pode pensar. E assim é com várias coisas que a gente aprende na escola. Para que serve? Ninguém nunca pensa para que serve. Então se ensina muita matemática, se ensina muito português, física, química e bom, se ensina e também não se aprende. Não é que ensina, a gente não ensina. Nós não ensinamos nada, nós reproduzimos aquilo que também um dia falava para nós. Acredita nisso. Sim, porque é exatamente o que ele falava, que já vem um plano. Vem um plano pronto. Acredita nisso, isso está certo. É assim, não mexe, ele é assim. E era pior ainda, porque você... Mas professor, por que é assim? Não, eu estou dizendo que é assim. Era assim antigamente, não era? Hoje em dia nós não temos nem o é assim que você tem que fazer, rapaz. Você não tem isso, mas também não tem. Vamos ver por que é assim. Vamos pesquisar. Né? Numa outra parte, num outro blog, ele também ficou maravilhado com uma pergunta de um professor de filosofia para a filha dele, que levou ele a escrever aquele comentário. O professor perguntou para a classe: o que é pensar? Mas não falou da resposta. Ele falou: adorei isso. Não pode dar resposta mesmo. E sai todo mundo pensando o que é pensar. Pô, tá pensando. Tá raciocinando, não é? A resposta você pergunta. Se você vai para o ensino e dá as respostas, você não vai sair do lugar. É seguro? É. Está tudo montado bonitinho. Mas o importante é dar as perguntas. E não as respostas. E aí você vai montar o seu conhecimento. Cada um tem o seu conhecimento. Esse deveria ser o ponto central de qualquer disciplina. As perguntas e não as respostas.
Aquele negócio de aquele questionário com as respostas prontas, isso é um lixo, né? Isso deveria ser um crime. É um crime, né? Então a pessoa tem que montar a resposta, ele tem que pesquisar, ele tem que se virar. Muitos vão falar assim, mas o nosso aluno não gosta de pensar, o nosso aluno mas não lê, o nosso aluno gosta de pensar. Ninguém gosta. A nossa sociedade não é uma sociedade que pensa, a nossa sociedade é uma sociedade que executa, sem pensar. Essa é a nossa sociedade que nós temos. É uma sociedade linear, é uma sociedade que obedece um script escrito por alguém. Eu gostei muito daquele desenho, Uma Aventura Lego. Por quê? Porque o que ele mostra é isso, ele mostra uma sociedade construída por regras e todo mundo segue as regras. É o que mostra aquele desenho, que muita gente não entendeu essa mensagem. Aliás, eu estou até devendo aí um escrito sobre esse desenho, que é exatamente essa denúncia. E que a regra, ela foi feita por alguém que tem o interesse em manter aquela regra. A situação do jeito que está. E a escola, ela cumpre com esse papel desde sempre, desde a sua fundação. É um aparato do Estado, não é para manter o status quo. Agora, voltando ao Rubem Alves. Vamos lá. Rubem Alves era apaixonado por livros, Ele disse que, em um dos textos dele, ele dizia até que ele, enquanto psicanalista, ele poderia se autodiagnosticar como um transtorno de tantos livros que ele tinha. Isso vem desde a adolescência dele, que ele queria ter uma biblioteca. E muitas vezes ele ia comprar o livro, não tinha dinheiro para comprar o livro, chegava na prateleira e se perguntava, será que eu realmente tenho que comprar esse livro? Será que realmente eu tenho que ler esse livro? E muitas vezes ele devolvia esse livro, para a prateleira, porque não tinha dinheiro para pagar. Mas aí, num determinado trecho, quando ele fala sobre a leitura, ele fala sobre o amor universal aos livros, e aí ele cita um trecho de Nietzsche, falando sobre o filósofo Tales de Mileto, em que ele recorda que a palavra grega que o designa o sábio se prende etimologicamente a sápio, eu saboreio, sapiens, o degustador, Sísifos, ou Sísifos, o homem de gosto mais apurado, um apurado degustar e distinguir um significativo discernimento constitui, pois, a arte peculiar do filósofo. A ciência, sem essa seleção, sem esse refinamento de gosto, precipita-se sobre tudo o que é possível saber, na cega avidez de querer conhecer a qualquer preço, enquanto o pensar filosófico está sempre no rastro das coisas dignas de serem sabidas. E depois, no Zaratustra, ele comenta com ironia, mastigar e digerir tudo, essa é uma maneira suína. Sobre o que ele está falando aqui? Sobre o ensino enciclopédico. Ele fala que muitos estudantes são obrigados a ler a maneira suína. Engole, mastigando e engolindo o que não desejam. E depois, é claro, vomitam tudo. Por que não se gosta de ler? Por que a nossa sociedade não gosta de ler? Porque você é obrigado a ler aquilo que é imposto de maneira suína, sem saber por quê. Sem saber, sem pensar. Sem pensar. Maquinalmente, Age maquinalmente. Então aí é um negócio que cansa, que exige raciocínio, exige pensar. Assim como a centopeia nunca havia pensado, quando ela começou a pensar, ela parou de andar porque ela não sabia mais nada. Ela viu que não sabia nada. E é difícil para o aluno ler. É difícil. E é uma arte também que deve ser incentivada desde a mais tenra idade. Incentivada, não imposta. Incentivada, não imposta. Vai ler porque gosta, porque viu que é interessante. Porque vê o pai e a mãe ler,
Então, às vezes, é o tipo da coisa, né? Você dá de presente para a criança uma Barbie, um bonequinho, né? Um super-homem, não sei o quê, quando poderia dar de presente um livrinho, bem ilustrado, bonitinho, sim. com poucas frases, não sei o quê. Que é o que vai iniciar a criança no mundo da leitura. Exatamente. O Rubem Alves também pensava uma educação feliz, uma educação alegre, né? Eu não sei se eu posso usar a palavra divertida. Sem entrar na conotação de palhaçada? Exatamente. Que é o que ele falava, que o professor... Tem que ser divertido. Não ser palhaço, mas divertido. Alegre. Aquele que vai encantar, ele coloca o professor como artista, mas aquele que encanta... Tem que ter carisma. Aquele que encanta pelo conhecimento. Exato. Não é um mágico, um ilusionista, porque ele não deve criar a ilusão no aluno, mas ele deve encantar. E ele compara como um palhaço, que encanta pela alegria do fazer. Que faz com que gosta. Ele Sim. faz o que gosta, Sim. da maneira melhor possível. E não o do divertir pelo lazer. Isso tem que ficar bem claro. O Rubem Alves ele não coloca o professor como um palhaço que deve encantar pelo lazer, mas encantar pelo fazer, pelo pensar, o encantar por aquilo que você está fazendo, mostrar a gratificação do que você está fazendo com amor. Eu acho que amor, e não pelo amor, antes que alguém... antes que mude tudo. Antes que alguém... Eu acho que ele tem que realmente encantar, levar o aluno, né? Fazer com que ele acompanhe aquele sonho, digamos assim, né? Sonhar junto com o aluno. Levá-lo num caminho imaginário para que ele vá descobrindo nessa trilha imaginária as possibilidades para ele mesmo, aluno, que vão se abrindo à medida que ele vai raciocinando, né? O que mais? Bem, tudo bem? Bom, aquele que é um verdadeiro professor toma a sério somente as coisas que estão relacionadas com seus estudantes, inclusive a si mesmo. Citando Nietzsche novamente, né? Eu sonho com um dia em que os professores em suas conversas falarão menos sobre os programas e as pesquisas e terão mais prazer em falar sobre os seus alunos. É interessante isso. Menos sobre os programas, né? E as pesquisas, e mais prazer em falar sobre, eu acrescentaria, falar com, né? Falar para os alunos, menos dos programas de pesquisa, e falar mais com os alunos. Não se tem o hábito de falar sobre os problemas de aprendizagem, como solucionar os problemas sociais, aquilo que pode ser feito para ajudar o aluno. O que se fala é do ponto de vista pejorativo. Sim. Fulano é fedido, fulano é malcriado, fulano é indisciplinado, é isso, é aquilo. O que se fala é uma roda de fofoca e não é pejorativo. Um diagnóstico sério, né, e não uma conversa produtiva sobre aquilo que deveria ser feito sobre os alunos. Exatamente. Claro que nesse momento, né, nesse programa a gente está falando muito sobre o Rubem Alves, mas voltando ao que nós falamos no começo, por que isso acontece? Porque está dentro desse script pré-programado já, o negócio está pré-programado. Então é programado para que isso aconteça dessa forma. Exato. E não da forma com que deveria ser. Quando você propõe algo como deveria ser, aí você é taxado revolucionário. Romântico, revolucionário, o louco. Tanto é que ele foi perseguido, né? Sim. Na época da ditadura. Sim. Por causa desses pensamentos que iam Ele foi expurgado da própria igreja. Da própria igreja. Ele vai contra, né, os princípios pré-estabelecidos por uma sociedade, né? Que massacra, né? Bom, para conhecer mais sobre Rubem Alves, leia Rubem Alves. Procure seus artigos,
procure seus livros, faça a leitura, faça a releitura, a interpretação daquilo que está escrito, né? Enquanto professores, só tem a contribuir com a nossa formação, com a nossa prática, né? E com a nossa vida. Afinal de contas, é a educação transcendental. Eu acho que o professor deveria ler muito mais Rubem Alves. Muito mais. Ler e praticar. Ler e praticar, principalmente praticar, né? Ler bastante, que ele é muito bom. Bom, vamos ao primeiro intervalo? Primeiro intervalo. Espero que a passagem do Rubem Alves seja tranquila e com certeza seus brotos possam florescer neste planeta que está apenas gatinhando. Fazer o que, né? Vamos lá. Vamos lá.